E aí, minha gente? O tema desse vídeo foi solicitado por uma mãe autista. Ela pediu para eu falar sobre aceitação justamente por conhecer algumas mães de crianças que visivelmente precisam de um acompanhamento, têm alguma deficiência e essas mães se negam a aceitar que seus filhos tenham de fato uma deficiência. Como eu descobri a deficiência do meu filho, eu já contei a vocês no vídeo que eu contei a vocês sobre o fato dele ser autista, então eu não vou repetir aqui a história. Quem tiver interesse vou deixar aqui nos cards para vocês verem, mas é claro que não é uma notícia fácil da gente receber. Então esse tema de aceitação, como me foi solicitado por uma mãe, vou falar aqui para você que tem um filho que você percebe que tem uma deficiência, percebe que precisa de uma atenção, de um cuidado maior, ou as pessoas dizem isso pra você e você ainda não percebeu, ou você tá com dificuldade de aceitar isso. O que eu tenho a dizer pra você vai um pouquinho além do que essas pessoas já dizem. As pessoas costumam dizer que você tem que aceitar que seu filho é deficiente para a melhora dele, porque ele realmente precisa de acompanhamento. Enquanto você não aceitar, você não vai conseguir melhorar a situação dele. Tudo isso você já sabe, tudo isso é fato. Realmente é algo que você tem que se alertar e perceber que se você ficar negando essa diferença que o seu filho tem em comparação com as outras pessoas, vai ser mais difícil de você buscar uma melhoria para ele. Então, quanto antes você aceitar isso, buscar um acompanhamento não só para ele, quanto também para você. Mais importante de tudo é você pedir a orientação de Deus, porque Deus é o único que vai conseguir fazer você passar a situação de uma forma mais tranquila, de uma forma que você venha aprender a lidar. O que eu tenho a te dizer de diferencial do que essas outras pessoas já te dizem é o seguinte: não converse sobre a situação de seu filho com pessoas que não podem te ajudar. De novo eu com esse assunto, né? Eu falei sobre isso no vídeo que eu contei a vocês sobre a minha gestação, que realmente eu não estava em uma fase boa quando eu descobri que eu estava gestante. E daí eu me afastei de toda e qualquer pessoa que pudesse me dizer palavras que me deixassem cada vez mais tristes. Fato é que existe sim pessoas assim. A gente não pode fingir que é inocente, fechar os nossos olhos e dizer que não está enxergando a existência dessas pessoas que chegam em nossas vidas somente para nos ferir, que quer saber do nosso sofrimento somente com a intenção de ficar cada vez mais nos questionando sobre melhorias de nossa vida. Muitas das vezes a gente está em uma fase da vida que parece que nada de melhor vai acontecer. E uma deficiência como o autismo fica muito mais difícil ainda da gente acreditar, ou de outras pessoas acreditar que a nossa vida vai ter um dia uma melhoria, justamente por conta do autismo ser algo que a gente sabe que é para a vida toda. Então, por isso que eu sempre dou esse conselho aqui para quem me escuta. Não converse sobre a sua situação com pessoas que não podem te oferecer uma ajuda, que não podem te oferecer uma melhoria, que não podem te ajudar a sair dessa situação. O único que pode nos ajudar de verdade é Jesus Cristo. Quando eu descobri que o meu filho era autista, eu não falei para ninguém, eu não comentei com ninguém, porque realmente ninguém iria me ajudar. Ninguém iria oferecer um tratamento para ele, ninguém iria pagar terapias para ele, ninguém tinha uma solução para mim. Então eu só conversei com a única pessoa que de fato poderia me ajudar, que é meu Deus. Sempre falo isso aqui nos meus vídeos. Para mim, a solução de qualquer problema que a gente venha passar é Deus. Uma coisa é fato, a gente não pode esconder e negar. Todo ser humano que passa por essa terra vai ter que sofrer de alguma forma ou de outra. Então não tem porquê a gente acreditar que o nosso sofrimento é maior do que um, maior do que o de outro. A gente não precisa e não deve ficar comparando o nosso sofrimento. A gente tem que focar na nossa melhoria, na nossa relação com Deus, que é o que vai fazer a gente sair da situação pior, e buscar ajuda da forma que se tem que buscar. Então, você que está desconfiando, ou que já tem um diagnóstico, que vê pessoas comentando sobre a situação do seu filho, mas ainda não tomou a coragem, ainda não tomou a atitude de buscar uma melhoria para a situação dele, de buscar informações sobre o caso, ou de conversar com outras mães que passam pelo mesmo que você, lembre-se sempre disso. O quanto antes o seu filho tiver um tratamento, o quanto antes você oferecer um apoio para seu filho, melhor, porque vai ficar mais fácil de você encontrar pessoas que possam de fato te ajudar. Mas, por favor, descarte e dispense os curiosos.
Quem são os curiosos? Como identificar os curiosos? Pessoas que não estão passando pela situação que você está passando e que vai chegar para você para falar, ó, notei que seu filho é autista. Aconteceu comigo, né? Eu não falei para ninguém que meu filho era autista, mas tinha pessoas que falavam, eu acho que o seu filho é autista, ele é diferente. E eu falava, eu também acho. E... você não vai procurar o médico? Não, já procurei, já tá... E o médico falou ok, o médico está investigando. Por quê? Então, objetividade é o que você tem que usar nesse momento. Seja objetivo com pessoas que só querem ouvir da sua boca que você está sofrendo com essa situação. Saber como é o processo da sua aceitação, do seu sofrimento. Não precisa você conversar com essas pessoas. O que essas pessoas têm para me oferecer? Nada. Então, se for somente para desabafar, eu só desabafo com Deus e com mais ninguém. Mas quem tá passando por isso? A mãe de uma outra pessoa que a gente conversa. Alguém que conhece algum lugar que possa me orientar, me indicar. Beleza, me dá informação que eu vou lá, mas eu não preciso falar para essa pessoa qual os sintomas do meu filho, qual o quadro, até porque essa pessoa não é médica e não vai resolver. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui pra vocês, pra ficar mais fácil de vocês passarem por esse processo da aceitação com menos sofrimento. Primeiramente, desabafa com Deus, porque é o único que vai poder te ajudar em toda a sua caminhada, em toda a sua jornada de vida. O autismo não tem cura, mas tem melhoria sim. Eu acredito na cura de qualquer doença e qualquer deficiência, se Deus quiser curar. Mas tem casos que Deus não cura, para fazer a gente entender que a gente pode aprender a conviver com as nossas diferenças. Essa criança aqui, o ser humano que eu mais amo na face da terra, abaixo de Deus. E a existência dela não me faz sentir dor, muito pelo contrário. Me faz mais feliz do que qualquer outra pessoa poderia fazer. E com isso eu não preciso estar falando as intimidades e particularidades minha e dela para ninguém. Como é a situação dela? Eu vou falar para o médico e eu vou falar para outras mães que estão passando pelo mesmo. Mas para pessoas que estão apenas querendo saber, por curiosidade de saber mesmo como é o sofrimento de uma mãe, eu não tenho porquê, gente, sinceramente. Eu não gasto meu tempo com pessoas que só querem remoer assunto e não vão me trazer uma solução. E terceiro, e não menos importante, pelo contrário, mais importante ainda, para você aceitar a situação que o seu ente querido está passando, até mesmo você, se estiver passando pela descoberta da deficiência, lembre-se que é muito importante você aceitar, para você buscar uma melhoria, para você buscar uma cura, para você começar a pesquisar, começar a conversar com pessoas que passam pelo mesmo e ir se ajudando, entender o que você está passando e poder se sentir melhor. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!